Bom dia, galera. Mais um episódio da série Leituras. Hoje nós vamos falar de um livro, já tem um tempo aí, mas ele é mais atual do que nunca. O livro é o Guerra Irrestrita, que foi publicado em 1999 pelo PLC, né, que seria o Exército de Libertação do Povo Chinês. Vocês podem imaginar que seria alguma coisa, um MST turbinado. Os autores são... Agora me desculpem pelo chinês. Qiao Ling, que, se não me engano, ele é um coronel da aeronáutica. Xiang Sui, seria também um coronel, só que é uma espécie de espionagem, contra-inteligência, alguma coisa desse tipo. Esse livro chegou para mim, né, ou para o Ocidente, como uma tradução feita pelo FBI americano. Então, nós não sabemos exatamente o que estava escrito lá no livro original. Nós lemos uma tradução e também a gente desconfia que talvez o conteúdo do livro não seja o exato publicado pelos autores, né? Pode existir algum tipo de arbitragem aí do conteúdo, de alguma forma. O livro é composto em duas partes. A parte 1, que ele toma a Guerra do Golfo, né? Quando os Estados Unidos lutou contra o Iraque. E a parte 2, ele usa esses conceitos, usa esse cenário para desenvolver, aprofundar o raciocínio que eles propõem. Na introdução do livro ele comenta da Guerra do Golfo, né, que foi um show tecnológico, assim, né? Então ele comenta que isso foi um clássico moderno, né? Então, e a partir dessa guerra, as guerras não serão mais como antes. E ele fala que as guerras também não podem ser mais como elas eram antes. Uma série de restrições, né, tanto pelo poder das armas, né, e questões ambientais, questões de direitos humanos, mas então a guerra não pode mais se expressar como ela se expressava antes. E o que acontece? Ela vai procurar novos campos, novas áreas para se expressar, né? Então esse é o grande conceito do livro. Então, ela vai migrar para outras arenas. E a tecnologia cria novas arenas. Então ele comenta, a arena financeira é uma arena de disputa, a arena da rede, né, da internet, da informação é uma outra arena. O uso militar, a violência militar cada vez menos importante ou menos principal, e esses outros tipos de ações, por exemplo, ações políticas, ações tecnológicas, ações financeiras, são mais importantes. Capítulo 1. Então, o capítulo 1 do livro ele vai falar da tecnologia em si. A tecnologia que permite novas táticas, a tecnologia é o pré-requisito do novo pensamento, né, essas novas questões. E o livro também como eu posso dizer, ele é bastante literário, né? Ele dá uns floreios assim, né? Tem uma linguagem até poética assim um pouco, né? Mas o que ele comenta, né? A tecnologia é uma coisa que seduz, o ser humano é seduzido pela tecnologia, mas ela é complexa e totalmente fora de controle. Não, é uma coisa que está além do controle do ser humano. Para o rumo da tecnologia, o que vai acontecer. E ele comenta que existe uma prevalência de uma visão otimista, que o ser humano vai conseguir controlar a tecnologia, empregar a tecnologia segundo os seus desejos, mas existe uma visão pessimista também, que a tecnologia na verdade vai tornar o ser humano uma vítima. Navega entre essas duas visões um pouco. E ele considera, por exemplo, o automóvel, né? Então o automóvel é uma tecnologia que
permite o ser humano transportar coisas e desenvolvimento econômico e tudo mais, mas existe todo um dano, acidentes e também se houver, por exemplo, uma interrupção na cadeia de suprimentos, então a cadeia petroquímica, né, se você ficar sem combustível, ou na cadeia de suprimentos de partes, por exemplo, peças e tudo mais, você perde acesso a essa tecnologia e tem um dano, porque ela já está tão prevalente, tão comum que a sociedade é organizada em torno disso. O que ele comenta que a tecnologia em si não é o foco. O foco é a combinação entre tecnologias. Ele comenta de uns sistemas de mísseis, né? Então, um sistema de míssil não é só o míssil, né? Ele é um sistema de radar, ele é um sistema logístico, né? Que você tem que transportar esses mísseis. Então, é uma combinação de várias tecnologias. Então, você imagina a combinação do automóvel, né, que seria um caminhão, alguma coisa que leva o míssil lá, né? A tecnologia eletrônica, né? O radar, os processadores e tudo mais, e a tecnologia dos explosivos, né? E aí ele começa a expandir, né? Bom, e um hacker de computadores, né? Alguém que causa invade uma empresa, né? Ou invade um governo, como a gente está vendo aí, né? E impede que esse governo, essa empresa acesse os sistemas, né? Que ela está tão dependente. E aí? Isso é um ato militar? Esse grupo hacker aí pode ser encarado como civil? Será que, né? Então são questões que ele levanta. Outra questão também na tecnologia, né? Veja, o livro foi terrivelmente influenciado pelos eventos da década de 90, né? Então é um livro que foi escrito aí, ao longo da década, foi publicado em 1999. Então teve a crise da Ásia, que foi, assim, em poucas palavras, foi um ataque especulativo em alguns países. E ele comenta muito isso. Então, um especulador, aqui ele comenta que foi o George Soros, um especulador que consegue quebrar a moeda de um país ou quebrar a dívida soberana. Ele também está causando um dano econômico enorme, né? E aí? Então, aí ele começa a pontuar justamente isso, que a tecnologia permite novos campos de batalha, né? Novos frontes aí onde podem acontecer ações. E são ações que não entram nessa definição tradicional de ação militar. Introduz esse conceito de guerra irrestrita, né? Então, novos campos de batalha, novas armas, além das militares tradicionais. Tendências, né? Tendências da tecnologia. Ele comenta que novas tecnologias definem táticas. Então, ele comenta o estribo. Para quem não sabe, o estribo é uma parte da sela onde o cavaleiro apoia o pé. E isso tem o efeito de tornar a massa do cavaleiro e do cavalo um só. Então, é um guerreiro de 900 quilos no campo de batalha, né? Tipo, 10 vezes a massa de um ser humano. Permite usar uma lança, enfim. Foi uma grande revolução aí na Idade Média, né? O uso do estribo, né? E tornou essa questão da cavalaria muito mais eficiente. Então, táticas de cavalaria foram mais empregadas no passado devido a essa nova tecnologia. Outra tecnologia que ele comenta bastante é a metralhadora. Essa questão que um operador com uma metralhadora nega uma área enorme, né? E qualquer soldado de infantaria lá que passa aquela área lá vira carne moída, basicamente, né? Então, movimentação de tropas e tudo isso foi influenciado por essa tecnologia. Então ele comenta que os Estados Unidos ele depende largamente
desse pensamento de a guerra, na verdade, é uma maratona tecnológica, né? Quem avança com seus sistemas militares e tudo mais. Mas ele comenta o caso da Guerra Fria, né? Que a Rússia entrou nesse mesmo filosofia dos Estados Unidos, então corridas armamentistas, né? Desenvolver armamentos, e que no final ela não tinha os meios econômicos para manter isso rodando e acabou falindo. E ele argumenta que no extremo essa corrida vai falir qualquer país. Então não existem recursos econômicos infinitos para você manter essa corrida, né? E existem dois pensamentos também com relação às armas, né? O pensamento de você escolher as táticas que serão empregadas com base nas armas que você possui, nas armas que são disponíveis, e o pensamento oposto, né? Que leva à corrida armamentista, né? Que é desenvolver armas pensando nas táticas que serão aplicadas, né? E tem toda uma questão de armas menos letais. Ele argumenta que existe uma tendência de uma busca, uma demanda por armas cada vez mais letais. E essa tendência chegou ao fim dela. Então, não existe mais não existe mais escassez de letalidade. Então essa tendência se reverte. Então existe uma busca de armas cada vez menos letais, armas com maior precisão, né? Então eu não preciso bombardear um quarteirão, eu posso jogar uma bala ou sei lá, uma granada no alvo específico, ou eu posso derrubar só a antena de rádio que eu estou interessado em bombardear, eu não preciso derrubar o prédio. Então esse foi o aspecto tecnológico, né? Então, capítulo 2. Ele fala que a face de Marte é indistinta. Marte, né, seria o deus da guerra, tal, aquela referência clássica. Então, ele comenta que os objetivos da guerra, tradicionalmente, são objetivos simples, né? Você sabia quem eram as suas tropas, seus soldados, você sabia quais eram suas armas, você sabia quais eram seus campos, o campo, né, onde vai ser acontecido a batalha, né? Então imagina um exército romano, a infantaria romana, né, aquela coisa, o escudo, o gládio, o terreno. Hoje a gente não, hoje não, né, na época já não existia essa distinção clara, quem é um combatente, quem não é, qual é a arma que pode ser usada, qual não pode, e qual é o campo. E ele retoma, né, os grandes estrategistas, né, o Clausewitz comenta que a guerra é política por outros meios, e o objetivo da guerra é forçar a tua vontade, forçar os seus interesses no teu inimigo. Nesse cenário, ele pergunta, né, quem são os seus aliados? Quem são os seus inimigos? Né, e quais são os seus objetivos? É um objetivo político? É um objetivo econômico? Né? Ele pega a Guerra do Golfo como um exemplo, novamente, ele volta, né? Qual que era o objetivo da Guerra do Golfo? Então ele fala, lógico, existe um objetivo declarado, que seria defender o Kuwait da invasão do Saddam Hussein, né? E existiam objetivos ocultos, né? Ou objetivos secundários, né? Segundas intenções, terceiras intenções. E ele argumenta também que o campo de batalha da Guerra do Golfo foi um campo de batalha ND. Foi uma batalha econômica. Então, pré-guerra, né, antes da ação militar, já houve uma barragem de embargos ao Iraque. Houve uma campanha de opinião pública, né, em mídia para tornar o Iraque vilão e tornar a coalizão como as pessoas que estão defendendo o lado correto, né? Isso envolve mídia, né, opinião pública, tudo mais. Então tem essa questão da batalha 1D, 2D, 3D e ND, né? Então ele argumenta que na antiguidade, né, os gregos, os romanos lutavam em formação 1D, né? Então
uma formação contra a outra e eles se embatem aqui, né? Isso evoluiu para um cenário 2D, né? Principalmente com artilharia. Então, você não tem só o front aqui, mas você tem, né, o alcance da sua arma. Com a questão do avião, você ganhou um novo espaço, né, o 3D, então você vai ter a tropa no chão, o avião. Ele argumenta também que a questão do submarino, né, então você tem um 3D também subterrâneo, né, submarino. E agora existem novos campos, né, que não estão nessas 3 dimensões. Tem o campo econômico, tem o campo cibernético, né, a internet e tal, mídias, comunicações, o espectro eletromagnético, rádio, enfim. Então, a batalha não é mais restrita nessas dimensões. Ele comenta que os soldados não têm mais o monopólio da guerra. Então, o que ele quer dizer, né? Você pode ter uma guerra comercial. Quem que empreende uma guerra comercial, né? São os políticos, são os empresários. Você pode ter a questão do lawfare, né? Então, usar a lei contra seus inimigos. Então, você vai ter políticos, juízes, ativistas aí nesse campo de batalha. Ele comenta também do terrorismo, né? Então, o terrorismo tem sido uma força aí que os estados enfrentam, né? Também sofrem do terrorismo, talvez movimentos de insurgência e tal, né? Aí começa talvez diferenciar, né, se o terrorismo sempre é financiado por agentes estatais ou se existe essa coisa do espontâneo, né? E também existem operações psicológicas, né? O tal do PsyOps. Então, talvez a gente viveu aí no ano de 2021, né? 2020 talvez, né? O capítulo 3 e 4, eles analisam a Guerra do Golfo, né? Então, tipo, sai um pouco desse geral e entra no específico, assim. Capítulo 3 narra realmente mais ou menos a análise deles, dos fatos e como a coisa foi organizada. E o capítulo 4 é o que os Estados Unidos aprendeu com essa guerra e o que a gente pode aprender com essa guerra, né? Ele comenta que a Guerra do Golfo foi um grande clássico moderno. Então a partir desses moldes que as próximas guerras serão. Então o primeiro aspecto, antes da guerra, foi feita uma grande aliança. Então, nesse cenário político, os Estados Unidos foi lá e colheu a aliança de forma a isolar politicamente o Iraque. Teve toda essa questão da propaganda e percepção pública e tudo mais. E depois houve um segundo estágio, que seria um estágio dos embargos econômicos. Ou seja, está todo mundo no lado dos Estados Unidos, então agora os Estados Unidos conseguem impor sanções econômicas. Teve também, no aspecto militar, uma reorganização do Departamento de Defesa, né? Então, você imaginar que existia, né, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, e existia uma espécie de silo, né? O cara que mandava na Aeronáutica não mandava na Marinha e tal. Antes da guerra, né, existe uma organização de forma que unificar o comando dessas coisas heterogêneas, né? Tanto no nível mais alto e também nos níveis intermediários existe uma horizontalização, assim, digamos, né? Nessa ação militar, o comandante foi o Norman Schwarzkopf. Uma figura aí foi bastante conhecida na época. Enfim. Então teve toda essa questão da coordenação da invasão, né? Então eles chamam de estratégia Air-Land, né? Então primeiro você faz uma campanha de superioridade aérea, bombardeamentos, e você ganha a batalha no ar, e depois você vem com as tropas e invadem, né? E a Marinha dá todo esse suporte logístico, né? Porque afinal de contas eles estavam lutando em outro continente, então como é que você garante que vão chegar os suprimentos e tal? Então a Marinha dá esse apoio. Ele comenta também essa mudança da doutrina, né? Que eles acreditavam que a principal ferramenta numa invasão terrestre seria o tanque de guerra. Então o tanque de guerra
pela blindagem e tudo mais, seria o principal componente ali para efetuar a invasão. E eles perceberam que na prática o helicóptero é muito mais sofisticado, muito mais rápido, apesar de ser mais fraco, né? Ter menos blindagem. Então foi talvez uma mudança na doutrina, né? E teve toda uma questão de usar a mídia. Então os americanos consideram que o uso da mídia na guerra do Vietnã foi desastroso. A mídia acabou colocando o sentimento americano contra os Estados Unidos durante a guerra, e nessa guerra eles prestaram muito mais atenção nesse aspecto. Então teve duas situações aqui que eles comentam que todas as informações que circulavam eram gerenciadas por um comitê militar. Isso tanto providenciou uma boa imagem para a comunidade internacional e para o público americano, como foi usado como tática de engodo contra o Iraque. Então eles citam uma situação que eles já tinham toda a marinha posicionada, e eles liberaram notícias de que existiam navios atravessando ainda o canal de Suez. E lógico, essa notícia foi vinculada na mídia internacional e enganou o Iraque, pensando que os Estados Unidos ainda estavam se preparando para uma invasão, quando na verdade eles já tinham iniciado a invasão. Bom, capítulo 4. O que os Estados Unidos ganhou ao tocar o elefante, né? Então foi uma metáfora que você não compreende a situação como um todo, e pessoas diferentes tocam partes diferentes, né, desse elefante, né? E eles debatem e tentam integrar uma visão. A questão da infantaria, eles comentam que a infantaria foi desnorteada, né? A principal força, e a aeronáutica era um suporte, e a marinha era uma coisa independente, né? A estratégia Airland provou que na verdade o exército é uma coisa secundária, e a aeronáutica ganhou a maior ênfase possível e imaginável, porque ela resolve o problema e depois tem só uma finalização, né, pela infantaria. E a aeronáutica foi a pioneira também em empregar essa questão da guerra eletrônica, da guerra da informação. Agora eles percebem que a principal arma é a aeronáutica, e o exército e a marinha são suportes. Tem outra questão interna nos Estados Unidos, que é a questão do financiamento, né? Então eles precisam apresentar projetos para tentar se financiar, né? A marinha disputa com a aeronáutica essa questão do financiamento, né? Eles tentam novas armas, novas coisas doidas lá para pegar esse financiamento. E ficou claro que, na verdade, o grande suporte logístico dessa coisa toda é a marinha, porque ela consegue levar as tropas globalmente e garantir essa logística. Então, outra análise que eles falam é a opulência, né? É a análise do autor e não a análise americana, né? O soldado americano, o americano em confronto, ele é uma commodity escassa, e é uma commodity que move a opinião pública. Então a perda da vida é uma coisa muito sensível para as Forças Armadas Americanas. Então isso causa que a guerra é lutada numa perspectiva de opulência. Então você precisa ter os maiores recursos, melhores armas para evitar ao máximo a perda da vida. Na opinião dos autores, é uma fraqueza do pensamento militar americano. Então leva a essa opulência, né? Essa questão de emprego massivo de recursos, né? E comento também que a doutrina militar americana é de alguma forma atrasada com relação à tecnologia. Na doutrina americana existiam certos pensamentos seminais, a filosofia da dimensionalidade total, né? Que seria a guerra é lutada em todos os frontes, né? O fronte cibernético, o fronte político, o fronte da opinião pública, e além dos fronte militar, né? Parte 2. Ele comenta que os Estados Unidos meio que lançam as modas, né? Eles lançam as filosofias e o mundo inteiro imita os Estados Unidos, né? Então ele critica um pouco esse processo.
E os Estados Unidos colocam uma ênfase enorme na tecnologia, tipo, no emprego da tecnologia. Então eles comentam, né, que teve uma entrevista com um general americano e falou, qual é a principal revolução aí no pensamento militar ou na doutrina militar? Ele falou, olha, a maior revolução é a tecnologia stealth, né, camuflagem, esses aviões que não são detectados por radar e tudo mais. Os autores comentam, poxa, mas a tecnologia em si não cria uma revolução militar, né? A tecnologia permite novas táticas. Então, na verdade, novas táticas, novas estratégias, novos empregos, né? Novas combinações dessa tecnologia são a revolução, de fato. Hoje a ameaça não é mais a ameaça militar, não é um Estado militar que vai ameaçar um outro Estado, né? Então ele comenta que a ameaça hoje podem ser grupos hackers, tipo, destruindo sistemas, destruindo redes, né? Ou então roubando informação, roubando segredos. Pode ser ataques financeiros, né? Como aconteceu na crise da Ásia. Então, e o terrorismo, né? Então, grupos não estatais, né? Que não estão ligados a um Estado, que não seguem regras, né? Algumas regras, alguns acordos, e eles agem, né? Então, Bin Laden da vida, assim, como ele cita. Parte 2, capítulo 5. As novas ferramentas da guerra, né? Então, ele comenta que existem novas tecnologias, né? O submarino, o satélite. Agora, nos últimos anos, né? Tipo, 20 anos depois do livro, né? A questão do drone, né? Esse veículo não tripulado, né? Então, enfim, são novas ferramentas, né? Ele comenta que teve um exercício americano, que eles colocavam tropas digitalizadas, né, com esses equipamentos digitais, contra tropas tradicionais, né, tipo, um exercício de guerra, né? E os generais da época falaram, olha, estamos vivendo uma revolução no pensamento militar. Mas o autor comenta, né, esse é o cenário. Você vai ter dois exércitos diretamente em confronto, né? As próximas guerras serão dessa forma, né? Ele argumenta que não, que as guerras não vão ser dois exércitos se enfrentando diretamente, como foi, sei lá, a Segunda Guerra. Ele comenta que tem uma grande tendência você coibir essa violência militar, né? Então, tratados militares, né? Tratados entre países, essa questão de tratados de não proliferação nuclear, né? Tipo não vamos colocar satélites com bomba atômica, galera. Tipo, não parece ser uma boa ideia. Enfim, tipo, tratados contra agentes biológicos. Olha, galera, não vamos fazer um spray de vírus aí na atmosfera, né? E outra tendência que ele mostra são de agentes não estatais. Então ele volta nesse papo do terrorismo. Então, cada vez mais essas tropas de guerrilha, tropas não regulares e tudo mais, vão enfrentar exércitos regulares. Então, foi até um pouco... ele até se adiantou, né? A guerra do Afeganistão, que aconteceu coisa de, tipo, alguns anos depois do lançamento desse livro, né? Foi basicamente uma guerra contra uma guerrilha, né? A guerra se arrastou por 20 anos e no final das contas os Estados Unidos não eram capazes de vencer. Mesmo com todos os drones, com todas as armas nucleares, com o que você imaginar, eles tinham. E não foram capazes, né? É lógico, né? A guerra se arrastou, os Estados Unidos desembolsou uma grana fenomenal, mesmo assim eles não conseguiram atingir os objetivos. E outra tendência que ele cita é essa questão da combinação de várias frentes, né? Então você vai ter a ação militar mais ação na mídia. Você vai ter a ação militar mais ação no espaço cibernético, né? Na internet. Você vai ter uma ação militar mais uma ação econômica, sanções, embargos e tudo mais. Ele começa a colocar esse contraponto, né? Que os estrategistas militares tradicionais, o Sun Tzu, o Clausewitz, encaram a guerra como uma ação militar. E
ele cita o Maquiavel, né, que é uma filosofia que você tem que atingir os seus objetivos por quais meios forem possíveis, né? Então pode ser meios militares ou não militares. Então ele critica os Estados Unidos nessa questão dos meios, né? Então ele coloca uma analogia da bandas de frequência. Vamos imaginar um rádio FM. Então os militares americanos escutam o rádio FM, todas as estações do rádio FM. Mas você vai ter outras bandas, você vai ter o rádio AM, você vai ter ondas curtas, ondas longas, e enfim, outros, né? E eles ainda não estão prestando atenção nesses outros sinais, né? Essa é um pouco a analogia que ele faz. E ele coloca um cenário hipotético. Vamos imaginar um país hipotético que é empreender uma ação contra um outro país hipotético. Então você imagina que ele empreende primeiramente uma crise de capitais, usando derivativos ou fazendo enfim, uma espécie de crise asiática. Depois ele entra com uma campanha na mídia para meio que jogar a culpa nesse outro, não nos políticos, enfim, você vai usar a opinião pública daquele país contra os políticos daquele país. No meio disso tudo você ainda pode ter um vírus de computador que você coloque abaixo serviços essenciais, por exemplo, você corta a rede elétrica daquele país, de maneira que, por exemplo, a população fique sem energia elétrica ou qualquer coisa do tipo, ou sem comunicação, sem telefone, sem internet, sem o que seja. Então, sem que houvesse uma ação militar, você já destruiu o teu inimigo, né? O seu inimigo já está muito debilitado para lutar. Então é esse mais ou menos o cenário que ele está analisando, né? E ele coloca ali, então, dessas ferramentas que estão na mesa, tem as ferramentas militares, as transmilitares e as não militares, né? Então ele coloca, por exemplo, a ação atômica nuclear, né? Então essa questão do empregar as armas nucleares como um fator de medo, intimidação. Você pode ter ação diplomática, você pode ter ação no mercado financeiro, você pode ter uma ação nas redes de computador, né? Nessa questão cibernética. Você pode ter pressões ecológicas contra os países, você pode empreender ações psicológicas contra os civis, você pode usar a ajuda econômica como moeda de troca, né? Você pode usar o espaço como campo de batalha, por exemplo, satélites, né? Então, satélites espiões e coisas do tipo. Ação regulatória, você pode passar leis desfavoráveis ou regulações desfavoráveis, né? Convencer blocos econômicos a implementar essas sanções, coisas do tipo. Guerra eletrônica, né? Então você pode imaginar, enfim, você tem o contrabando, você tem sanções, guerrilhas, a questão do narcotráfico então, por exemplo, nos Estados Unidos tem essa questão do fentanyl, que é uma droga que a China está colocando no mercado americano, né? Então, você usar essa política de drogas contra um país, né? E o terrorismo, enfim, ele coloca um puta leque de opções. Então, daí ele começa os exemplos concretos, né? Bom, eu acho que em 95, 94, o Bin Laden, né, fez um ataque nos Estados Unidos, né? Fez um bombardeio, um ataque a bomba lá. Ele comenta aqui, né, que o que os Estados Unidos usa contra esse terrorismo, né? Então, ele não usa, na época não usava, né, o militarismo direto. Então ele usava contra terrorismo, a inteligência, meios financeiros, né, cortar conta em banco, coisas do tipo, essa questão do networks, né, tipo, sei lá, você ir ligando os pontos, né, tipo, e pegando pessoas chaves aí nessa rede logística dele. E ação regulatória, né? Então, por exemplo, empresas não podem ter transações com, sei lá, enfim. Teve, na década de 90, teve a questão da desintegração da Iugoslávia e teve a guerra do Kosovo, né? Então, como é que os Estados Unidos lidou com essa situação do Kosovo?
o deterrence, né? Então, intimidação, ações regulatórias e ações diplomáticas. A guerra do Iraque, né? Como é que foi a guerra do Iraque? A guerra do Iraque não, desculpa, a guerra do Golfo, né? Contra o Iraque. Teve ação militar, teve ação diplomática, teve ação de mídia, teve ação psicológica e teve sanções. Como é que Hong Kong, né, teve especulação, ataques de especulação financeira em Hong Kong na década de 90 também, como é que eles lidaram com a situação, né? Por meios financeiros, regulatórios, meios psicológicos, pela mídia. E o Hong Kong falsificou muita moeda chinesa na época para conseguir conter o ataque, né? Então, enfim, são várias questões interessantes aí, casos concretos, né, dessa filosofia. Então, a guerra não é mais só empreendida no campo militar, a guerra é empreendida em toda parte. Capítulo 6, 7 e 8 são capítulos onde ele trata de maneira mais abstrata as coisas, né, e propõe regras, princípios. Então, o capítulo 6 ele trata das regras para a vitória. Então, ele comenta alguns princípios meio que até esotéricos, né? Então, a questão da proporção áurea, né? Então o que ele comenta dessa proporção? Isso é refletido também em estratégia. Ele conta um embate, né, entre dois, espécie de folclore chinês, então que o general tinha 3 tropas, né? A tropa mais qualificada, de elite, a tropa média, intermediária, regular, e uma tropa ruim, assim, tipo, sei lá, uma qualidade inferior. E o general oponente também tinha essa tropa. E o general vencedor, ele emprega a seguinte estratégia: ele pega a melhor tropa que ele tem contra ao contrário, né? Ele coloca a pior tropa que ele tem contra a melhor do adversário. Ele vai perder. Então ele perdeu uma. Ele pega a melhor tropa que ele tem contra a tropa regular do outro. E a tropa regular dele contra a pior tropa do outro. Então, tipo, ele ganhou 2. Outra questão, ele comenta esse princípio do aspecto principal. Ele é modificado pelo adjetivo, né? Pelo suporte. E ele comenta também que, eu não compreendo direito, eu não tenho domínio, mas ele comenta que a língua chinesa, o adjetivo é a parte principal da sentença. Porque o adjetivo é o que qualifica o resto, né? E ele comenta que isso também é um princípio. Não existe uma regra dada, né? A guerra depende da tecnologia, mas a tecnologia não substitui a moral e a estratégia, né? A guerra precisa da inspiração artística, mas ela também não vive do romantismo e sentimentalismo, né? A guerra precisa da precisão matemática, mas ela também não pode se tornar mecânica e rígida. Ela precisa da filosofia, mas o pensamento puro não consegue atingir os objetivos. Enfim, tipo, ele entra numa questão mais filosófica aí, né? Capítulo 7, ele propõe aí essa questão das 10.000 combinações. Então, você combinar tudo que está ao seu dispor para atingir os objetivos. E ele comenta em 3 esferas, né? Então, ele comenta a esfera supranacional. E qual que é a estratégia aqui? Existem organizações supranacionais, né? Tipo a OMS, a ONU, a FMI e tal. Ele comenta que os Estados Unidos usa essas instituições para avançar os seus interesses, né? Ele comenta que durante a crise na Ásia, os países asiáticos fizeram uma proposta de criar uma espécie de um FMI asiático, né? Que atenderia a Ásia. E os Estados Unidos fez de tudo para sabotar essa iniciativa, sabotar essa instituição. Outra coisa que ele comenta, né, que é a coisa superdimensional. Então, às vezes,
um ataque militar puro causa um efeito colateral interno. Ele comenta que a Segunda-feira Negra, né, que foi um crash na bolsa em 87, foi causada por um ataque militar americano a uma plataforma de petróleo no Golfo. Essa questão, né, enfim. Então ele comenta, né, é válido fazer um PSYOPS no home front de algum país, né? Então você fazer um PSYOPS contra o seu inimigo é válido, um PSYOPS civil é válido. É válido você bombardear os cartéis de drogas sem declarar guerra ao país, por exemplo, como foi feito na Colômbia, como, enfim, os Estados Unidos vai lá, bombardeia e fala, não, bombardear um cartel aqui. É válido você criar fundos e comprar políticos, manipular políticos, fazer lobby com esses fundos, né? É válido você assassinar especuladores ou assassinar figuras proeminentes aí. É válido você comprar e tomar controle de empresas de mídia. Questões que ele colocam aí nessa questão do superdomínio, né? Tipo, transcender domínios. E o terceiro ponto é o super tier, que ele chama, né? Então, tipo, transcender camadas, né? Então ele organiza 4 camadas, né? Ele coloca a grande estratégia, né, ou grande guerra, e a estratégia a ferramenta aí é o War Policy, né, que seria a política de Estado ou alguma coisa nesse sentido. A guerra propriamente dita, que ele joga como ferramenta para abordar esse tema, a estratégia. A campanha, que ele joga a arte da operação, né, as operações, a logística e tal. E a batalha, né, que ele coloca no ramo da tática. E ele comenta que isso, na verdade, isso é uma coisa fluida, né? Então, por exemplo, no domínio da tática, você imagina a união do homem e o equipamento. Então, digamos, tipo, um operador de metralhador e tal, isso aí está no ramo da tática. Mas, nessa ideia de guerra restrita, né, um hacker, por exemplo, um homem e um computador, pode parar um sistema nacional de saúde, uma coisa desse sentido, né? E que obriga quem está pensando em war policy, em política de Estado, reavaliar seus objetivos, reavaliar as questões. Então, existe essa questão transversal entre essas camadas, né? Então, bem interessante. O capítulo 8 trata dos princípios, né? Então, ele comenta do Sun Tzu, né, que foi um dos primeiros que apareceu na literatura como princípios da guerra, né? Tipo, ataque onde o oponente é fraco e, enfim, coisas mais filosóficas, né? Ele comenta também que durante as guerras napoleônicas, um grande pensador militar é o Fuller. Ele coloca os princípios e ele joga aí para análise, né? Ele coloca ali unidimensionalidade, objetivos limitados, medidas ilimitadas, assimetria, né? Consumo mínimo e coordenação multidimensional. Então ele comenta que esses princípios ainda são válidos, né? Então, mas com ajustes, né? Então, a ideia de que operações devem ser perseguidas de maneira procedural, né, uma atrás da outra, isso não se aplica mais. Num cenário de guerra restrita, você vai ter tudo acontecendo ao mesmo tempo. Objetivos limitados, ele comenta que é uma peça central. Se você tem objetivos ilimitados, é impossível você atingi-los. Não existe recurso suficiente para atingir um objetivo ilimitado, né? Veja, é uma coisa que ele estava falando há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, que a gente viu acontecer na guerra do Afeganistão. Então, por isso que houve uma falha ali, não existe um parâmetro para estabelecer que o objetivo foi atingido, né? Essa questão, né, o consumo mínimo. Deve-se visar
atingir os objetivos com menor consumo de recursos. Mas não quer dizer que você tem que se privar de usar recursos, né? Ou você aplicar recursos massivos em pontos chave para que no futuro você precise usar menos recursos, né? Outro princípio é essa questão do ciclo, né? Feedback e revisão. Isso está presente desde o Clausewitz, né? O Clausewitz fala que nenhum plano resiste ao contato com o adversário, e ele também comenta que isso é fundamental. Então, periodicamente, existem revisões e ajustes, né? E ele fecha o livro com uma conclusão, e a conclusão é um grande black pill. A paz é uma ilusão. Então, dado que você quebrou essas barreiras, né, e você está num cenário de guerra irrestrita, você está sempre em guerra. Então, você sempre deve estar pensando em termos da guerra. Galera, talvez um pouco longo, talvez fique um pouco chato. Vou ser obrigado a fazer uma edição, porque eu fui interrompido milhares de vezes. E espero que vocês gostem. Eu vi muito pouco desse material em português, então quis trazer para vocês. E é isso. Valeu, muito obrigado.